Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje eu vou começar a terceira série sobre o capítulo 9 de Química 1, beleza? E galera, esse capítulo vai ser o capítulo que vai tratar sobre a tabela periódica. A gente vai começar a estudar a tabela periódica e vamos procurar entender o que levou, primeiramente, à formação da tabela periódica atual, como que a gente chegou na nossa tabela periódica moderna. E além disso, vamos entender também como ela está organizada, vamos entender a tirar algumas informações dela, beleza? E aí aqui, esse módulo tem uma partezinha que vai tratar um pouco da história, né, como eu disse, que eu vou tentar dar uma breve resumida aqui para vocês. Show? Então, a tabela periódica, na verdade, ela é resultado de uma série de modelos criados anteriormente que buscavam organizar os elementos químicos de acordo com algumas propriedades que eles tinham semelhantes. Show? E aí, uma das primeiras propostas de organização dos elementos químicos eram as tríades de Dobereiner. O que é isso? Dobereiner, né, na verdade está aqui o nome dele, ó, Johann Wolfgang Dobereiner, foi um cientista alemão, e ele buscou, como eu falei, organizar os elementos químicos de acordo com propriedades que eles tinham semelhantes. Nesse caso, qual foi a proposta dele? Ele propôs dividir os elementos químicos em tríades, na verdade, em trincas, ou seja, separou os elementos químicos em grupos de 3. E aí, por exemplo, a gente tem aqui 3 exemplos de tríades de Dobereiner, show? Aí aqui, o que é importante a gente analisar? Na primeira, a gente tem aqui o lítio, o sódio e o potássio, show? A gente tem ali o lítio, o sódio e o potássio. Aqui, ó. Lítio, sódio e potássio. E aí, um dos critérios que ele usou foi relacionar a massa atômica dos elementos químicos. Tranquilo? A massa atômica dos elementos químicos. Então, olha só, um exemplo da primeira tríade aqui, se você vê, a massa atômica do elemento do meio, que no nosso caso aqui é o sódio, a massa atômica do sódio, tem aqui embaixo na tabela, sódio, massa atômica 23, ela é a média aritmética das massas do lítio e do potássio. Então, se você pegar a massa do primeiro com a do terceiro, somar e dividir por 2, tirar a média, você vai encontrar a massa do elemento químico do meio. Show? Então, esse foi o critério, basicamente, que ele usou para dividir os elementos químicos nessas tríades. Só que ele não conseguiu encontrar uma trinca, não conseguiu encontrar 3 elementos que fossem semelhantes para todos os elementos químicos. Então, tinha alguns que ficavam sozinhos, tinha outros que ficavam em dupla. Dessa maneira, buscaram-se, na verdade, outros modelos que pudessem organizar os elementos químicos de maneira mais uniforme. Show? Depois das tríades de Dobereiner, o segundo modelo que recebeu destaque foi o parafuso telúrico de Champ-Courtin, que é esse modelo aqui, ó, parafusos de Champ-Courtin. É esse daqui. E ele buscou organizar os elementos químicos numa espiral ao redor de um cilindro, show? Uma espiral ao redor de um cilindro, tal qual um parafuso mesmo. E aí, na mesma linha vertical, aqui, ó, na mesma linha vertical, ficavam os elementos químicos que tinham propriedades semelhantes. Da mesma maneira, a gente pode observar aqui ó, que eu tenho, de novo, lítio, sódio e potássio. Show? Só que esse modelo de Champ-Courtin, ele só dava certo até mais ou menos perto do escândio. Depois do escândio, dava probleminha. Então, ele também foi abandonado. Beleza? Um outro modelo que se destacou foram as oitavas de Newlands. Né? Aliás, desculpa, Champ-Courtin também teve uma ideia bastante inovadora, que foi organizar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Show? Então, a gente ia aumentando a massa atômica dos elementos. Beleza? Era isso que Champ-Courtin propôs. Lítio, berílio, boro, sódio, magnésio, alumínio, potássio, cálcio. Então, a gente ia organizando em ordem crescente de massa atômica. Como eu estava falando antes de voltar, as oitavas de Newland foram propostas por um químico e um músico que era em inglês, que é chamado John Newlands, e ele propôs organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica também, de maneira que, novamente, as propriedades deles se repetissem após um certo
uma certa sequência. E aí a proposta dele estava bem associada às notas musicais, chamando aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, ele propôs basicamente isso, organizar os elementos de ordem crescente de massa atômica de acordo com as escalas musicais. E, de novo, a gente tem aqui o surgimento de colunas e de trincas. Então, tá vendo que tudo foi se encaminhando aos poucos a gente chegar na nossa tabela atual. Essa tabela aqui ela já tem um pouco mais a cara da tabela moderna do que os modelos anteriores, né? O parafuso de Champurtin, então, né, nem comenta, porque é completamente diferente do que a gente tem atualmente. E aí, depois disso tudo, a gente chegou no que é chamado, no cara que é conhecido como pai da tabela periódica moderna, que era Mendeleev. Show? Mendeleev. Mendeleev era um químico e professor de química russo, que reza a lenda, que ele sonhou, beleza? Ele teve um sonho, e a partir desse sonho, ele propôs o esqueleto básico da tabela periódica atual. Mendeleev ainda propunha que a gente organizasse os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Show? Mas o grande diferencial do Mendeleev foi o seguinte: ele organizou a tabela dele de modo que os elementos de propriedades semelhantes ficassem agrupados e também deixou espaços em branco em grupos onde não tinha nenhum elemento que se encaixasse, mas ele meio que com uma previsão, ele previu que esses elementos devessem existir, de acordo com as propriedades dos elementos do mesmo grupo. Então, por exemplo, ele deixou um espaço vazio para um elemento químico que ele chamou na época aqui, ó, de eka-boro. Show? Eka é uma palavra de sânscrito, quer dizer o primeiro a seguir, né? O primeiro que vem depois. Ele chamou de eka-boro, que é o atual escândio. Chamou de eka-alumínio, o atual galho, e de eka-silício, o atual germânio. Sendo que esses elementos não tinham sido descobertos ainda, e quando foram descobertos, Mendeleev tinha estimado as propriedades deles. E com os elementos químicos já descobertos, foi possível confirmar que Mendeleev estava certo, que as propriedades que Mendeleev estimou eram extremamente próximas das propriedades dos elementos químicos que foram eventualmente descobertos. Então, o grande diferencial de Mendeleev foi esse. Mendeleev chegou a prever a existência de elementos químicos que a gente não conhecia ainda. Show? Depois de Mendeleev, um cientista inglês chamado Henry Moseley confirmou e afirmou o conceito de número atômico e descobriu que o número atômico era ainda mais fundamental do que a massa atômica. Dessa maneira, a gente passou a organizar os elementos químicos não em ordem crescente de massa atômica, mas sim em ordem crescente de número atômico. E isso perdura até hoje. A tabela periódica moderna é organizada de forma que o número atômico dos elementos químicos esteja disposto em ordem crescente. Show? Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui na tabela periódica atual. Se você observar aqui, ó, aqui em cima a gente tem o número atômico, tá vendo? E olha só, o hidrogênio tem o número atômico 1. Aqui no canto, deixa eu tirar minha carinha na frente. Aqui, ó, o hélio tem o número atômico 2. O lítio 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, os elementos químicos estavam organizados em ordem crescente de número atômico. Estão organizados até hoje, na verdade, em ordem crescente de número atômico. Beleza? Mas não mais em massa atômica que nem a gente fazia no começo. Então, galera, vamos dar uma estudada agora na estrutura da tabela periódica moderna. Primeiro, como vocês podem observar aqui, a tabela periódica é dividida em linhas e em colunas. Colunas são verticais aqui, ó. A gente tem atualmente 18 colunas, show? Vai aqui do... Deixa eu colocar aqui no meio de novo. Vai aqui do 1 até o 18, a gente tem 18 colunas. E além disso, ela é organizada também em períodos, por isso que é a tabela periódica. Então, as linhas horizontais são o que a gente chama de períodos, beleza? Então, em pé, a gente tem as colunas verticais, que são chamadas de grupos ou famílias, que vão do 1 ao 18. E a gente tem na horizontal, deitada, as linhas, são chamadas de períodos ou séries, beleza?
e que vão de 1 a 7, né? Então, 1 aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 18 colunas, 18 grupos e 7 períodos, né? 7 linhas ou 7 períodos. Show? Vamos entender agora o que cada um desses aqui quer dizer. O que quer dizer o período, o que quer dizer a família. Os períodos, como eu falei, são as linhas horizontais. Eles indicam a quantidade de camadas que cada átomo daquele período tem. Por exemplo, aqui, ó, no nosso primeiro período, a gente tem o hidrogênio e o hélio aqui atrás. A gente tem o hidrogênio e o hélio. Show? A gente tem o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio e o hélio estão no primeiro período. Isso quer dizer que os dois têm só uma camada de elétrons. No segundo período, a gente tem o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. Isso quer dizer que todos esses elementos químicos que eu citei, já que eles estão no segundo período, eles têm 2 camadas eletrônicas. E assim por diante até a última camada, onde os elementos químicos que têm 7 camadas estão localizados. Show? Isso quer dizer o período. O período está relacionado à quantidade de camadas eletrônicas. Já as famílias e grupos, como as que são as colunas verticais, elas geralmente são divididas, são divididas em famílias A e famílias B. Show? Grupos A e grupos B. Antigamente, era comum a gente ter a numeração antiga aqui em cima da tabela periódica para as famílias. Hoje em dia, a recomendação é que as famílias sejam numeradas de 1 a 18, que nem está aqui. 1, 2 e assim até 18. Essa aqui é a tabela periódica mais moderna que a gente tem, beleza? Então, hoje em dia, esse é o correto. Mas antigamente, a gente tinha aqui, ó, a família 1A, beleza? A gente tinha aqui a família 2A. Lá na outra ponta, a gente tinha a família 3A. E assim por diante. Aqui tinha a 4A, peraí, 4A, depois tinha 5A, depois a 6A, 7A e por último a gente tinha a 8A, que é essa mais aqui em cima, aqui, ó, a 8A. Essa é a numeração antiga das famílias ou dos grupos. Show? E aqui no meio a gente tinha a 3B, depois a 4B, 5B, 6B, 7B. Aí aqui, o 8, 9, 10 e 11, aqui ó, 8, 9, 10 e 11, eles eram o que a gente chamava de família 8B. Esses três aqui ó, eram os grupos da família 8B. 8, 9, 10 e 11 eram os grupos da família 8B. Deixa eu colocar aqui em cima. 8B. 8B. E depois do 8B vinha o quê? A 9B, né? Não. Vinha, no caso, a 1B e depois a 2B. Show? Então essa era a numeração antiga dos grupos ou famílias. Aqui fica meio difícil de ver, né? Mas enfim, essa era a numeração antiga dos grupos ou famílias. Atualmente, a numeração mais correta é do 1 até o 18, mas ainda assim é bem comum a gente encontrar usando as divisões de A e B. Show? Mas o que essa divisão quer dizer para a gente? O que essa divisão quer dizer para a gente? Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar tudo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer basicamente o seguinte: as famílias elas procuram organizar os elementos químicos que têm propriedades químicas semelhantes. Show? Então aqui, ó, todos os elementos da família 1A, detalhe importante, galera, é que o hidrogênio ele não é da família 1A, né? Tem até uma piada que fala que a semelhança entre o hidrogênio e o Batman é que os dois não têm família, porque o hidrogênio, ele antigamente, ele vinha até colocado separado, ele vinha colocado até aqui em cima, assim, separado dos outros elementos. Mas hoje em dia a gente representa ele junto com a família 1A, porque ele tem algumas propriedades em comum com a família 1A, mas tem outras propriedades dele que são muito diferentes dos elementos da família 1A. Show? Então a gente costuma dizer que o hidrogênio ele não tem família, apesar de estar aqui
junto da família 1A. Beleza? Enfim, aí como eu falei, os grupos ou as famílias buscam organizar na mesma coluna os elementos químicos que têm propriedades químicas semelhantes. Show? Elementos químicos têm propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, os elementos químicos das famílias As, a gente chama, deixa eu escrever aqui embaixo, ó, as famílias As são os elementos representativos. Show? As famílias As são os elementos representativos. Enquanto que as famílias Bs são os elementos que a gente chama de elementos. Aqui, peraí, elementos representativos. A gente chama de famílias Bs de elementos de transição. Show? Transição. Show? Então, famílias As, elementos representativos, e famílias Bs, elementos de transição. Além disso, os elementos químicos das famílias As geralmente apresentam a mesma quantidade de elétrons em sua camada de valência. Mais do que isso, um detalhe interessante é que, por exemplo, aqui a gente está falando da família 1A, lembra? 1A. Todos os elementos químicos da família 1A têm um elétron na camada de valência. Na 2A, todos os elementos químicos da 2A têm um elétron na camada de valência. E na 3A? Também. Todos os elementos da família 3A têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Beleza? Esse é um detalhe válido para as famílias dos elementos representativos, para as famílias As. Lembrando que é grupo 1, família 1A, grupo 2, família 2A, grupo 13, família 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A e 18, 8A. Show? Bom, agora que a gente entendeu a divisão em períodos e famílias, vamos dar uma olhada em outras divisões das tabelas periódicas, beleza? Tem algumas divisões que não estão aqui representadas, mas que tem uma representaçãozinha bem aqui, ó. Vamos lá. A gente divide a tabela de algumas maneiras. A primeira delas é com relação às características gerais. Show? Primeiro, a gente tem os metais. Metais são os elementos químicos que são a grande maioria da tabela e que a temperatura ambiente geralmente são sólidos, com exceção do mercúrio, e que geralmente são brilhantes, bons condutores de calor e eletricidade e que são maleáveis e dúcteis, ou seja, a gente consegue moldar eles e transformá-los em fios de forma muito fácil. Show? Então, metais geralmente são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, são bons condutores de calor e eletricidade e que possuem geralmente aspecto brilhante, são maleáveis e dúcteis, ou seja, conseguem ser moldados em forma de fio e placas. Show? E aqui, ó, a gente tem aqui, nessa tabelinha aqui embaixo, bem pequena, que você colhe vermelho agora, a divisão bonitinha. Ó. A gente tem aqui os metais, que como vocês podem ver, são a grande maioria da tabela periódica. Aqui, ó, a gente tem os metais, que vocês podem ver, são a grande maioria da tabela periódica, tá vendo? Isso aqui, tudo em amarelo, são os metais, ó. Isso aqui em amarelo, todos são os metais, tá vendo? Isso aqui é tudo metal, ó. Esses aqui também que estão destacados também são. A gente vai dar uma olhada neles depois. Beleza? Além disso, a gente tem, depois dos metais, os ametais ou os não metais. E os ametais, geralmente, são encontrados à temperatura ambiente no estado sólido ou gasoso. Show? Tirando o bromo que pode estar líquido. Os ametais não são muito bons condutores de calor e de eletricidade, ao contrário dos metais. E eles não são também tão moldáveis, tão maleáveis. Beleza? Além disso, eles geralmente também não têm tanto brilho quanto os metais. Tranquilo? Então, metais, bons condutores de calor e eletricidade, dúcteis e maleáveis, brilhantes, show? Enquanto que os ametais ou não metais, aliás, e os metais são sólidos em sua maioria, tirando o mercúrio, enquanto que os ametais ou não metais são mais ou menos o contrário dos metais, né? Também são sólidos ou gasosos, ou então líquidos, no caso do bromo, mas, no entanto, eles não são tão moldáveis assim. Show? Nem também são tão bons condutores de calor e etc.
E os não metais da tabela periódica, eles estão bem aqui, ó. São esse grupo aqui em azul mais clarinho. Show? Essa escadinha aqui, ó, em azul mais clarinho, são os não metais. Na tabela periódica de verdade, que é essa daqui, que a gente tem aqui, os não metais geralmente começam aqui, ó, é uma escadinha a partir do bromo. Então eu pego aqui, eu tenho o seguinte, uma escadinha a partir do bromo, dessa maneira aqui, ó, até o astato. Todos os elementos aqui circulados de vermelho são os chamados de não metais, beleza? Os metais é isso aqui tudo que eu vou circular agora em amarelo. Pode ser amarelo? Não, amarelo vai ficar ruim de ver. Circular em azul. Isso aqui tudo está circulado em azul. Ó. Esses aqui são os metais, que eu vou circular em azul aqui para a gente ver. Aqui, vem até aqui o tenicínio, desce para cá, termina aqui do outro lado, no lítio de novo, e os elementos aqui de baixo que estão destacados do restante da tabela. Que, de novo, a gente já vai falar deles. Então, eles vêm até aqui. Show. Os metais estão circulados em azul na tabela. Além disso, galera, a gente tem ali também a nossa última coluna, que é essa coluna ali que eu vou circular agora. Deixa eu ver que cor, vou circular em verde. Aqui, essa coluna aqui que vai circular em verde, essa coluna aqui, a última coluna, é chamada de coluna dos gases nobres ou raros. Show? São elementos que são, em sua maioria, inertes e que inerte quer dizer que não reage com outros elementos químicos facilmente, beleza? E que, além disso, são encontrados na natureza na forma gasosa, por isso que é gases nobres, e em sua forma monoatômica, isso é, eu encontro os átomos de gases nobres sozinhos, beleza? Tirando essa divisão, a gente tem também o hidrogênio, que nem eu falei, que não é um ametal, não é um metal, não é um gás nobre. Ele está bem mais próximo dos não metais, mas ainda assim não é considerado um não metal. Show? Então, recapitulando, metais, não metais, gases nobres e o hidrogênio. Beleza? É essa. Bom, além disso, os grupos das famílias AIS, que nem eu falei aqui, que vou circular agora para vocês, eles recebem alguns nomes específicos. Ó. Grupo 1, grupo 2, grupo 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. São grupos que recebem nomenclaturas específicas. Beleza? O grupo 1 é chamado de família dos metais alcalinos. Metais alcalinos. Grupo 2, grupo família dos metais alcalino-terrosos. Beleza? O grupo 3 é a família do boro. O grupo 4, aliás, grupo 13, família do boro. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. Grupo 16, família do chalcogênio ou calcogênio. Grupo 17, família dos halogênios. E grupo 18 são família dos gases nobres, beleza? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui escrito pra gente tudo isso que eu acabei de falar. Deixa eu apagar ali. Aqui, ó. Pronto, apaguei tudo. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, alcalino-terrosos. Grupo 13, do boro. Grupo 14, do carbono. Grupo 15, do nitrogênio. Grupo 16, dos calcogênios, onde calcogênios quer dizer formador de minérios. Grupo 17, dos halogênios, onde halogênios quer dizer formador de sais. E o grupo 18, o grupo dos gases nobres. Percebe que o hidrogênio aqui, novamente, ele tem um grupo específico para ele aqui nessa tabela. Mas, como eu falei, ele não é um elemento químico que está encaixado em nenhuma das famílias, apesar de estar colocado próximo à família, ao grupo 1. Beleza? Nessa terceira classificação, é a classificação em função da distribuição eletrônica. E aí, que nem eu falei, a gente tem as colunas A's, que são os elementos representativos, e as colunas B's, são elementos de transição. Mais especificamente, a gente chama esses elementos aqui das colunas B's, esses aqui, ó, das colunas B's, a gente chama de elementos de transição externa. Show? A gente chama eles de transição externa. E esses grupos aqui, se vocês repararem, esses grupos que estão mais deslocados ali embaixo, aqui, ó, esses dois grupos aqui que estão deslocados aqui embaixo,
eles estão colocados, deixa eu circular aqui em cores diferentes. O grupo verde, ele está todo dentro desse bloquinho aqui, ó, que está em verde ali também. Está escrito de 51 ao 71, vocês estão vendo? Então, aliás, do 57 ao 71. Então, isso quer dizer que vai do 57 ao 71 aqui. Do lantânio ao lutécio. Show? E esse aqui, esse bloquinho vazio, ele é como se fosse uma gaveta. Onde dentro dessa gaveta eu tenho todos esses elementos químicos que estão aqui embaixo. Beleza? Ele é como se fosse uma gaveta, onde tem todos esses elementos químicos aqui embaixo. E aí, desculpa, esses elementos químicos aqui da primeira linha destacada, eles são chamados de lantanídeos. Porque o primeiro deles é o lantânio. Então, lantanídeos são esses caras aqui. Lantanídeos ou lantanídeos. Enquanto que a segunda gavetinha ali embaixo, que vou colocar agora em laranja para vocês ali, ó, tá em laranja ali, são esses aqui de baixo, e eles são conhecidos como os actinídeos, porque o primeiro deles é o actínio. Deixa eu mudar de cor de novo para combinar com a cor do laranja. Eles são os actinídeos. Show? Não tem esse cena que eu coloquei, o professor é burro. Actinídeos. Vem aqui. Actinídeos. Show? Então a gente tem os lantanídeos e os actinídeos, porque o primeiro elemento aqui da série é o actínio. Beleza? E eles são chamados de elementos de transição interna. Interna tal como se eles estivessem dentro da gaveta, né? Então, no interior da gaveta. Esses aqui, ó, os lantanídeos e os actinídeos, são os elementos, aqui em vermelho, são os elementos de transição interna. Beleza? Deixa eu mudar de cor, na verdade, porque o vermelho não vai ficar legal, porque a gente já tem vermelho ali. Deixa eu colocar em azul aqui. Em azul, para o seu daltônico. Tem que colocar coloquei em verde, mas vou mudar para o azul. Aqui, ó, esse azul mais clarinho aqui. Então, aqui, transição interna. Melhor colocar em azul mais escuro mesmo, porque a gente tem um azul clarinho ali. Então, aqui, ó, transição interna. São esses elementos químicos aqui que estão separados no restante da tabela. Espera aí. Vou mudar a cor dele para azul. Só um instante, galera. Para ficar bem organizado aqui, para vocês conseguirem ver legal. Deixa eu mudar a cor desse retângulo ali para azul. Então, esses elementos aqui destacados são de transição interna. E esses elementos aqui dentro da tabela são de transição externa. Beleza? Transição externa. Então, a gente tem aqui, vou circular até em outra cor ali. Deixa eu ver, uma cor aqui extra. Não sei, vou usar o laranja, já usei, vou usar o verde mais escuro. Esses aqui, né? E esses aqui são os elementos representativos aqui, ó. Menos verde escuro. Representativos. Então, recapitulando, grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 até o 18 são os elementos representativos. Os outros grupos aqui do meio da tabela são os elementos de transição externa. E aqui fora da tabela, a gente tem os de transição interna. Os de cima são os lantanídeos e de baixo são os actinídeos, beleza? Essa é uma das divisões pela distribuição eletrônica da tabela periódica. Por que por distribuição eletrônica da tabela periódica? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Os elementos, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela aqui. Os elementos da primeira parte dos elementos representativos, os elementos dos grupos da primeira parte dos elementos representativos, esses aqui do canto, que nem tem nessa tabelinha aqui, ó, são o que a gente chama de elementos do bloco S. Porque todos esses elementos aqui dessas duas primeiras colunas, desses dois primeiros grupos, das duas primeiras famílias, têm a distribuição eletrônica terminada em S. Mais especificamente, no grupo 1 tem terminado em S1. No grupo 2, terminado em S2. Foi? Então, esse aqui é o que a gente chama de bloco S.
Junto com ele, a gente tem aqui o hélio, cuja distribuição eletrônica também é determinada em S. No caso do hélio, é S2. Ele poderia estar aqui, ó, mas como ele é um gás nobre, torna-se mais correto colocar ele junto com os gases nobres, porque ele se comporta tal qual um gás nobre. Beleza? Esse grupo aqui do canto, tirando o hélio, é o grupo P. Beleza? Porque esses elementos químicos aqui, ó, que eu vou circular aqui, esses elementos químicos aqui que eu vou circular aqui, a distribuição eletrônica deles é terminada em P. Beleza? Ela é terminada em P. E aí, ó, aqui o grupo 13 é P1, porque ele é o primeiro do grupo P, P2, P3, P4, P5 e P6, e assim por diante. Então, P6. Show? Então, a gente tem o bloco S, onde a distribuição eletrônica é terminada em S, né? Para o grupo 1 é S1, para o grupo 2 é S2. E o bloco P, né? Onde no grupo 13 termina em P1, grupo 14 P2, grupo 15 P3 e assim por diante até o grupo 18, onde termina em P6. Fechado? Esses são os elementos representativos. Então, elementos representativos são aqueles elementos químicos cuja distribuição eletrônica termina em S ou em P. Além disso, aqui no meio, os elementos de transição externa são os elementos químicos cuja distribuição eletrônica termina em D. Toda a distribuição eletrônica aqui, ó, desses elementos aqui no meio, aqui, ó, do que a gente chama de bloco D, a distribuição eletrônica de todos eles termina no subnível D. Quando você faz lá 1S2, S2, sempre vai terminar em D. Fechado? Combinado? Tranquilo? E os elementos químicos destacados aqui embaixo, os de transição externa, aliás, perdão, os de transição interna, né? Os de transição interna, que são esses destacados aqui embaixo, eles terminam, a distribuição eletrônica deles termina no subnível F. Perfeito? Então, é basicamente isso, tá? Recapitulando só para fechar sem nenhuma dúvida, grupo S, dois primeiros grupos, grupo P, bloco P, do 13 em diante, exceto o hélio. Grupo D são as famílias aqui centrais, e grupo F, bloco F, são os elementos que estão destacados nos lantanídeos e nos actinídeos. Foi? Então, galera, essa aqui é a nossa tabela periódica. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais dela. Espero que vocês consigam entender como ela é formada, porque ela tem esse formato diferente. Ela não é uma tabela totalmente completa, né? Tem esse formato um pouco diferente. Espero que vocês tenham aprendido a tirar algumas informações dessa tabela, que é tão importante para o nosso dia a dia, para o dia a dia dos químicos, beleza? Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem em casa, se cuidem, beleza? Um abraço, tchau, tchau.